Olá a todos! Vamos encontrar a resposta de mais uma pergunta impertinente sobre o mar. Pronto para descobrir como se formam as ondas? Algumas ondas têm origem em derrocadas, tremores de terra ou impactos de meteoritos. Mas a maioria das ondas formam-se a partir da ação do vento na superfície do mar. A partir do vento, pequenas ondas, quase do tamanho de uma mão, formam-se e desaparecem em apenas alguns segundos. Só quando o vento sopra continuamente é que se acumula cada vez mais e mais água, formando ondas mais longas e mais altas. Ou seja, o tamanho e a forma das ondas vai depender da velocidade do vento, da área onde ele está a incidir e de quanto tempo permanece a soprar. Todas as ondas chegam à costa com a direção de propagação perpendicular à praia. Normalmente, são empurradas pelo vento e desmancham-se paralelas à praia. As ondas não existem apenas na superfície. A sua energia estende-se para debaixo do nível da água do mar e pode chegar a mais de 1500 metros de profundidade. Quando a onda se aproxima da praia, vai entrar em contacto com o fundo do mar, que normalmente se inclina suavemente quase até à superfície. Este contacto faz com que a onda seja empurrada para a superfície, aumentando a sua altura. Mas também faz com que a onda fique mais inclinada devido à fricção com a areia, até que acaba por se desmanchar. Mas o fundo do mar nem sempre tem essa inclinação suave, e é justamente isso que influencia o tamanho, a forma e a energia da onda. Grandes formações subaquáticas como vulcões ou fendas, ou mesmo a presença de recifes de corais, podem interferir na formação de uma onda. As maiores ondas ocorrem nos canhões submarinos, que são longos e profundos vales submarinos com as paredes muito inclinadas, que podem atingir vários quilómetros de profundidade perto da costa, até que mesmo juntinho à costa a sua profundidade diminui de repente. Com este tipo de fundo, grande parte da energia das ondas é canalizada para um canal estreito, acabando por enviar toda a energia da onda para o nível acima da água do mar, um pouco antes de a onda chegar à costa. Por exemplo, durante a mais recente era do gelo, uma combinação de rios e atividade tectónica esculpiu um enorme desfiladeiro em forma de V junto à costa portuguesa, conhecido como Canhão da Nazaré, que hoje atinge quase 5 km de profundidade e mais de 230 km de comprimento. Quando uma onda se aproxima deste canhão, encontra dois fundos muito diferentes. Ao lado do canhão, um fundo eleva-se gradualmente e faz com que a onda comece a perder energia e velocidade. Mas no canhão, o fundo continua a estar a vários quilómetros de profundidade. E por isso, a parte da onda que está por cima do canhão mantém a sua velocidade. Isto faz com que a onda se separe em duas. À medida que uma onda se move através do canhão, que vai ficando cada vez mais estreito, a sua energia é canalizada para uma onda mais direcionada e, portanto, mais forte. No ponto mais estreito do canhão, mesmo antes de chegar à costa, o fundo do mar eleva-se num ângulo quase vertical, criando uma parede natural que comprime toda essa energia, que é então lançada para a superfície, criando ondas que atingem frequentemente 15 metros de altura. Mas este canhão ainda consegue criar ondas maiores. Por vezes, a onda que viajou sobre o canhão encontra uma onda que viajou ao seu lado, e quando estas duas se juntam e combinam a sua energia, a onda cresce mais uns metros. Quando as condições são ideais, ou seja, as duas ondas se encontram, o vento está a soprar na direção certa e a água que recua da praia se junta às outras duas ondas. Este canhão consegue formar ondas com mais de 30 metros de altura. Imagina, maior que um prédio de 10 andares. Há pessoas de todo o mundo que vêm de propósito ver este espetáculo. E os surfistas mais corajosos vêm à procura da onda perfeita. Vem!
Contamos contigo para descobrir a próxima curiosidade sobre o mar. Até já!